E composição dos resíduos sólidos. Resíduos sólidos urbanos e industriais, parte 2. Existe uma relação água-resíduos sólidos, por quê? Poluentes podem ser carreados uma vez que são incorporados no ciclo hidrológico. Então, nós temos várias etapas do ciclo hidrológico. Vamos começar pela etapa da precipitação. Então, o que precipita pode ficar interceptado nos telhados, nas folhas das árvores, né? Uma parte vai infiltrar até que a capacidade de saturação do solo seja atingida. Essa parte que infiltra alcança o lençol freático, que é a água subterrânea com a pressão atmosférica, ou pode ser a área de recarga de aquíferos. Aquíferos têm uma pressão maior que a pressão atmosférica. E esses aquíferos, essa água subterrânea, esse lençol freático, tem uma relação com a perenidade dos corpos d'água, né? Dos rios, dos reservatórios, dos lagos. Então, quando não está chovendo, ele contribui para essa perenidade. Então, tendo a contribuição no sentido da água subterrânea para os fundos dos reservatórios, fundo dos rios. E quando está chovendo bastante, essa contribuição acaba sendo ao contrário, dos rios, do fundo dos rios, dos fundos dos reservatórios, para a água subterrânea. Bom, infiltrou, atingiu a capacidade de saturação do solo, começa a escoar superficialmente. Aí a gente tem uma contribuição direta para o volume dos rios, o volume dos lagos, né? E essa água vai escoar para o exutório da bacia, né? E esse exutório da bacia acaba muitas vezes, né, levando às vezes alguns poluentes, inclusive até onde? Até a água do mar, né? Então a água do mar, ela também tem uma interface subterrânea, né? Ela tem uma interface subterrânea entre a água doce e a água do mar. E também temos a contribuição já direto de quando o rio ele descarrega no mar. E do mar também nós temos tanto do mar, quanto dos rios, quanto dos lagos, quanto da vegetação. Vegetação nós temos a evapotranspiração, né? Do rio, do mar, desses corpos d'água, a evaporação, que vão formar as nuvens que uma hora vai precipitar, podendo levar inclusive a poluição para áreas mais longínquas. Bom, não esquecer também que dentro do ciclo hidrológico nós temos neve e sublimação também. Aqui não temos esse caso no Brasil, né? Mas ele há de ser considerado no ciclo hidrológico. Então, substâncias podem ser carreadas, substâncias podem ser solubilizadas e carreadas e ser carregada nesse ciclo hidrológico de um local para outro, né? Principalmente aquelas persistentes. Então, essa é a relação de água e resíduos sólidos. A Política Nacional de Recursos Hídricos, que foi instituída pela Lei Federal 9433 de 97, ela instituiu essa política que até então nós tínhamos bem conhecida, a Política Nacional de Meio Ambiente, né? Mas a Política Nacional de Recursos Hídricos trouxe uma série de instrumentos importantes. Inclusive, ela criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, definindo que todas as iniciativas deverão ser tomadas a partir das bacias hidrográficas, que serão as unidades físico-territoriais de planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos, né? Então, a gente tem a Unidade de Gestão de Recursos Hídricos, a URG, que é a bacia hidrográfica. Por isso que a gente fala em comitês de bacias, né? Então, na Política Nacional de Recursos Hídricos foi instituído o gerenciamento integrado, descentralizado e participativo dos recursos hídricos, tripartite, né?
Então, houve a adoção, como nós falamos, das bacias hidrográficas como unidade físico-territoriais de planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos. Aí criou-se os comitês de bacias hidrográficas, que são compostos de representantes estaduais, municipais e entidades da sociedade civil, para definir as obras e ações necessárias para o aproveitamento e controle da água na bacia. E também tem o poder de deliberar sobre a aplicação de recursos necessários para tais obras e ações. Então, os comitês de bacia hidrográfica, elas também agem com relação ao gerenciamento de resíduos sólidos nos municípios. Por quê? Esse gerenciamento de resíduos sólidos, dada a explicação do ciclo hidrológico do início desse slide, vão interferir nos recursos hídricos. Podemos ver aqui, né, na figura do ciclo hidrológico, né, a precipitação cai nas terras altas, a água vai ser transportada jusante do rio, né, do escoamento superficial, né. Também tem a parcela que se infiltra, né, e se infiltra no solo e vai fluir para o lago ou para o rio, né. No lago, no rio, no oceano, ela vai evaporar, né? O rio vai desaguar no mar, né? A água acumulada no mar vai se evaporar no mar, assim como a evapotranspiração, o que veio da parcela de escoamento superficial. Evaporando-se, esse vapor de água vai formar as nuvens, os ventos vão levar até para outras regiões mais longínquas, onde ocorre a precipitação novamente. A poluição das águas pela disposição inadequada do lixo pode ser bem verificada aqui nessa foto, em que a gente vê uma ponte que está recebendo todo o lixo, inclusive atrapalhando o escoamento natural aqui desse curso d'água, né? E formando pelos nutrientes, a gente pode ver até formando um certo lodo, né? Por causa dessa matéria orgânica aí, que vai atrapalhar bastante o escoamento desse rio e pode causar problemas que a gente vê tanto de enchentes nas grandes cidades e nas cidades em geral. Classificação dos resíduos sólidos de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305 de 2010. O artigo 13, ele classifica os resíduos sólidos quanto à origem, né? Temos classificação quanto à periculosidade, mas é importante também a classificação quanto à origem, que essa classificação nos dá a ideia da abrangência tão grande que é dos resíduos sólidos, maior até do que possamos ter imaginado de início. Então, resíduos domiciliares são aqueles que são originários de atividades domésticas nas residências urbanas. Então, são aqueles resíduos que nós produzimos em nossas casas, um exemplo, né? Resíduos de limpeza urbana, originários da varrição, limpeza de logradouros, né, das ruas, das praças e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana. C. Resíduos sólidos urbanos são os resíduos domiciliares mais os resíduos de limpeza urbana. D. Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços. São os gerados nas atividades comerciais e prestadores de serviço, excetuados os resíduos de limpeza urbana, o E. Resíduos dos serviços públicos de saneamento, o G, resíduos de serviço de saúde, e nós vamos ver a linha H e J no próximo slide. Então, já vamos lembrar que o H e o J, eles não estão incluídos nos resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço. As características desses resíduos vão ser muito ligadas, muito correlacionadas à atividade comercial que é desenvolvida ali. Restaurantes, né, a gente vai ter bastante matéria orgânica, mas em geral, em comércio, a gente tem muito plástico, papel, muita embalagem, né? Então é bem característico isso daí dos resíduos de estabelecimentos comerciais. Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico.
são os gerados nas atividades, excetuados da linha C, que são os resíduos sólidos urbanos. O que a gente pode incluir nisso daí? Né? Os lodos das estações de tratamento de água, os lodos das estações de tratamento de esgoto. Conforme a gente falou em aulas anteriores, quando você faz uma adequação da água de um manancial para o padrão de potabilidade por meio dos processos físico-químicos que ocorrem, dessas operações que ocorrem dentro de uma estação de tratamento de água, você separa aquela matéria que altera essas características, só que a gente não dá fim na matéria. A gente desestabiliza as partículas que estão estabilizadas, inicialmente a gente vai desestabilizar para formar o lodo, e esse lodo vai se separar, né? O floco ele vai se separar por decantação, né, da massa líquida que está sendo tratada, e depois o que a gente não consegue decantar por filtração. Isso forma o lodo da estação de tratamento de água, que tem que ser condicionado e tratado. Da mesma maneira, numa estação de tratamento de esgoto, você tem a separação das partículas, que são os sólidos, né, que a gente vai querer separar para poder condicionar a água, o esgoto, aquele efluente, ao padrão de lançamento previsto em legislação específica. Então, você tem o desarenador, você tem as grades, que são limpas, né? As grades, o desarenador, que também tem a limpeza periódica deles, o decantador primário, que forma o lodo primário, e o decantador secundário no lodo secundário. No exemplo de uma estação de tratamento de esgoto por lodo ativado, né? Então, temos o lodo de esgoto, da ET também. Temos lodo de efluentes industriais, que passam muitas vezes por processo físico-químico. Há uma separação, mas a gente não destrói essa matéria sólida, né? Ele vai sair na forma do lodo. Então, dependendo da composição desse lodo e da periculosidade dele, ele vai virar um resíduo sólido que tem que ser necessariamente gerenciado como tal. Resíduos industriais são os gerados nos processos produtivos. Os processos produtivos está relacionado com o quê? Com a atividade fim da indústria. Então, se ela fabrica detergente em pó, né, são os processos produtivos que levam à fabricação do detergente em pó, né? Se agora as instalações industriais, há uma série de instalações, por exemplo, de apoio, né? Então, o restaurante que gera o resíduo sólido dele, o ambulatório, o serviço de ambulatório, que gera o resíduo sólido dele, a estação de tratamento de efluentes sanitários, que gera o lodo, a estação de tratamento de efluentes industriais, que gera o lodo industrial, né, da ET industrial. E também temos o que? Das embalagens, que chegam os insumos, né? Os resíduos dos insumos, às vezes algum tipo de reforma gera um resíduo eventualmente de construção e demolição. Então, os resíduos industriais, eles vão abranger uma ampla gama de tipos de resíduos. Resíduos de serviços de saúde, os gerados no serviço de saúde, assistência sanitária, né? Conforme definido em regulamento ou normas estabelecidas por órgão do Sistema Nacional do Meio Ambiente e Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. H, conforme nós falamos no slide anterior, resíduos da construção civil. São os gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras civis. Então, nós temos resolução CONAMA, que faz uma classificação, inclusive, desses resíduos de construção civil, em classe A, B, C e D, né? Inclusive, em últimas resoluções CONAMAs, nós tivemos o quê? Né? A inclusão do amianto, né? Porque o amianto, ele é perigoso, né? Então, há uma subclassificação aí para esses resíduos de construção civil. E são gerados em construções, reformas, reparos e demolições. Então, a gente pode achar ainda caixa d'água de amianto, telha de amianto,
se é demolição, né? Nesse caso de demolição, também podemos achar pedaços de vigas, podemos achar pisos, revestimentos, né? Então, e construções também, né? Então, pedaços de tijolo, né? Podemos achar uma série de resíduos, assim como aqueles das áreas de apoio, como também refeitório, como também ambulatório, dependendo do porte da obra, né? As embalagens, né? E a escavação de terreno para obra civil. Então, nós temos a terraplenagem, né? Então, a gente, muitas vezes, ocorre o quê? A sobra desse solo, né? E esse solo, ele tem que ser corretamente gerenciado também como um resíduo da construção civil. Resíduos agro-silvo-pastoris, os gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessa atividade. E aí a gente pode imaginar os agrotóxicos, os pesticidas, o que é gerado, por exemplo, de dejeto de suíno, dejeto de bovino, né? De aves nas granjas, né? Então, podemos imaginar na indústria, numa planta de cana-de-açúcar, né? Incluídos relacionados aos insumos utilizados nessas atividades. Resíduos de serviços de transporte, os originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira. A característica dele é muito parecida com o comercial, com os nossos resíduos domésticos, porque tem resíduo de sanitário, né? Temos bastante embalagens. Então, por que ele acaba caindo numa classe especial? Porque há barreiras sanitárias. Então, passam nesses locais pessoas de diversas regiões do mesmo país, de diversos países diferentes, né? Então, para evitar que haja a disseminação de doenças, né? A disseminação de pragas, há barreiras sanitárias, né? Então, por isso que ele cai numa classe especial. Muitas vezes precisa até de quarentena para esses resíduos, para cargas, né? Para as pessoas que estão dentro desses locais de transporte. Resíduos de mineração, os gerados na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios. Classificação dos resíduos sólidos de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305 de 2010. Quanto à periculosidade, então nós vimos quanto à origem e agora nós vamos ver quanto à periculosidade. Resíduos perigosos são aqueles que, em razão de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou norma técnica. Então, aqui a gente já fala de 7 características, né? Então, a inflamabilidade, corrosividade, aliás, 8 características. 5 delas, inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, já são previstas diretamente na norma NBR 10.004. Mas as características também de carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, na norma NBR 10.004 também se fala, quando a gente fala do risco à saúde pública, né? Então, na verdade, é uma classificação bem consoante com a NBR 10.004, conforme a gente vai ver em slides posteriores. Resíduos não perigosos, aqueles não enquadrados na linha A, ou seja, que não são os resíduos perigosos. Respeitado o dispositivo no artigo 20, os resíduos referidos na linha D do inciso 1 do caput, se caracterizados como não perigosos, podem, quer dizer, não é que devem, podem
em razão de sua natureza, composição ou volume, ser equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal. Então, depende muito da característica do resíduo para que ele possa ou não ser equiparado ao resíduo domiciliar, os resíduos não perigosos. Resíduos perigosos. O decreto regulamentador da Política Nacional de Resíduos Sólidos, decreto 7404 de 2010, em seu artigo 65, ele fala: as pessoas jurídicas que operam com resíduos perigosos em qualquer fase de seu gerenciamento são obrigadas a elaborar plano de gerenciamento de resíduos perigosos. Então, aqueles planos de gerenciamento que há obrigatoriedade, né, do municipal, que trata a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente fala também, principalmente, que dos resíduos perigosos. É necessário ter o plano de gerenciamento dos resíduos perigosos. E nós vimos já em aulas passadas que o gerenciamento vai envolver as etapas de acondicionamento, coleta, transporte, transbordo, armazenamento, né, tratamento e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, tratamento dos resíduos, né? Então, todas essas etapas de maneira integrada, de maneira encadeada, de forma que uma fomente a boa execução da etapa subsequente. Então, eles são obrigados a elaborar esse plano de gerenciamento de resíduos perigosos e submetê-lo ao órgão competente do Sistema Nacional de Meio Ambiente e, quando couber, ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e do SUASA, observadas as exigências previstas nesse decreto, o 7404 de 2010, ou em normas técnicas específicas. Parágrafo único do artigo 65. O plano de gerenciamento de resíduos perigosos poderá ser inserido no plano de gerenciamento de resíduos sólidos. A classificação, de acordo com a norma de resíduos sólidos, classificação de resíduos sólidos, NBR, norma brasileira registrada da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT 10.004 de 2004. A NBR 10.004 de 2004, ela classifica os resíduos de acordo com a periculosidade. De acordo, se ele tiver já uma dessas 5 características, conforme a gente já adiantou um pouquinho em slides anteriores: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade, sendo que neste último, patogenicidade, excluídos os resíduos sólidos domiciliares e aqueles gerados em estação de tratamento de esgoto sanitário. Porque senão seria tudo perigoso. Porque no esgoto sanitário você tem algumas bactérias patogênicas, como Escherichia coli, né? No resíduo sólido domiciliar, por razão de fraldas, né? Existe também micro-organismos patogênicos, mas esses, quando bem gerenciados, não tem perigo quanto um resíduo proveniente de um hospital, né? E por isso, então, ele fala excluídos os resíduos domiciliares e os gerados em ETs. Então, e a norma NBR 10.004, ela também dá quais são os critérios para que possa dizer se possui a inflamabilidade, a corrosividade, a reatividade, a toxicidade e a patogenicidade. No caso de ser impossível o enquadramento já imediato, já se saber de início dos resíduos no mínimo de uns critérios, no mínimo um dos critérios supracitados, o que a NBR 10.004 nos diz que devemos fazer? Submeter amostras que vão ser retiradas de acordo com norma também, a ensaios tecnológicos, analisando-se as concentrações em extratos líquidos, né? Então a gente vai tirar extratos líquidos, extrair extratos líquidos dessa amostra de resíduo para fazer ensaio nela, para ver os elementos que possam conferir periculosidade, de acordo com alguns anexos da NBR 10.004 de 2004. E aí nós temos que o resíduo classe 1 perigoso são aqueles que apresentam periculosidade, ou seja, devido às suas propriedades físico-químicas ou infecto-contagiosas, podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente.
Nesse sentido, a Associação Brasileira de Normas Técnicas elaborou e atrelou à NBR 10.004 essas 3 normas, a 10.005, 10.006 e 10.007. Muitas vezes a gente já chama todas as normas juntas, a 10.004, de série de normas 10.004, né? Porque uma precisa da outra para ser realizada. Por exemplo, a 10.004, para ter a classificação, eu preciso ter a amostragem. Mas como que eu vou fazer a amostragem dos resíduos sólidos? A norma brasileira registrada 10.007, ela vai falar sobre a amostragem de resíduos sólidos e vai estabelecer os critérios de coleta e seleção de uma amostra para que a mesma seja considerada representativa de um todo. A NBR 10.005, ela vai falar sobre a lixiviação de resíduos, um procedimento para obtenção do extrato lixiviado. Então, como que eu vou fazer esse ensaio de lixiviação? Por exemplo, eu vou conseguir segregar algumas substâncias contidas nos resíduos sólidos industriais, através dessa lixiviação, que é a lavagem ou percolação. E aí, esse extrato lixiviado, eu vou analisar, confrontar o resultado desse extrato lixiviado, das concentrações de alguns elementos, com um anexo da norma. E aí, eu vou ver se ele é classe 1 ou não. No caso de não ser classe 1, ser classe 2 não perigoso, existe uma subclassificação. O 2A, classe 2A, que é não perigoso, mas não inerte, e classe 2B, não perigoso e inerte. Como que eu vou diferenciar um do outro? Aí vou fazer um ensaio da NBR 10.006, de solubilização de resíduos. Procedimento para obtenção de extrato solubilizado de resíduos sólidos. Como que eu vou realizar esse ensaio de solubilização, né? Porque eu vou tentar tornar uma amostra de um resíduo sólido solúvel em água. E aí eu vou analisar a concentração dos elementos, né, solúveis em água, ou materiais contidos nesse extrato solúvel. E vou, de novo, comparar com outro anexo da norma com relação a esses elementos. E aí, se algum dos elementos for maior do que é preconizado pela norma, é classe 2A perigoso. Se não, é classe 2A, me desculpem, não inerte. Não perigoso e não inerte. E classe 2B, no caso contrário, não perigoso e inerte. Resíduos classe 1 perigosos. A amostra do resíduo em estudo, sim, ela é enquadrada em pelo menos um dos critérios de periculosidade: toxicidade, patogenicidade, corrosividade. Ele já pode ser aqueles 5 critérios, considerado classe 1 perigoso. Se foram descartados os critérios de periculosidade daquelas 5 características, a gente ainda tem que proceder ao ensaio de lixiviação. Então, a gente vai formar o percolado, o lixiviado. Então, são considerados classe 1 perigosos aqueles cujos resíduos sólidos, cujas amostras foram submetidas ao teste de lixiviação. E aí, ao serem submetidas, aquele extrato lixiviado apresentou concentrações superiores às preconizadas no anexo F da NBR 10.004. Pelo menos um elemento ter concentração superior, ele já vai ser resíduo classe 1 perigoso. Se as concentrações todas forem inferiores, né, a esse anexo, né, será efetuado o ensaio de solubilização para avaliar se o resíduo é classe 2. E aí, o extrato solúvel, a gente vai comparar, confrontar com as concentrações dos elementos no anexo G da norma, né? Porque daí a gente vai ver se ele é não perigoso não inerte ou não perigoso e inerte. Lembrando que os resíduos radioativos ficam fora dessa classificação, em razão de seu gerenciamento ser de competência do Conselho Nacional de Energia Nuclear. Aqui podemos ver o anexo F da ABNT-NBR 10.004 de 2004. Alguns exemplos da concentração
o limite máximo no extrato obtido no ensaio de lixiviação. Exemplos do arsênio, bário e cádmio. O código de identificação, respectivamente, D005, D006, D007, na classe dos inorgânicos. O limite máximo no lixiviado em miligramas por litro é para o arsênio, 1 mg por litro. Bário, 70 mg por litro. Cádmio, 0,5 mg por litro. Se na amostra tivermos no extrato lixiviado, por exemplo, um valor de 2 mg por litro no arsênio, mesmo que ele não tenha estourado o valor do bário, do cádmio e de outros elementos, nos inorgânicos, por exemplo, ele já pode ser considerado, ele deve ser considerado um resíduo classe 1, perigoso. Também, se o resíduo ele já se encontra no anexo A ou no anexo B, que respectivamente são resíduos perigosos de fontes não específicas e resíduos perigosos de fontes específicas, também já é considerado resíduo perigoso classe 1. Para o anexo A, colocamos aqui o exemplo de ferroligas. Por exemplo, K090, os lodos ou poeiras provenientes do sistema de controle de emissão de gases empregado na produção de ferro, cromo, silício. O que tem de qual elemento que pode dar a periculosidade? O cromo. E qual o problema dele? A toxicidade. Outro também da ferroligas, K091, são os lodos ou poeiras provenientes do sistema de controle de emissão de gases empregado na produção de ferro-cromo. Quais são os elementos que dão periculosidade? Cromo, chumbo. Quais são os problemas dele, da periculosidade? Eles são tóxicos. No anexo B, resíduos perigosos de fontes específicas. O exemplo, chumbo primário, o K065, lodos ou poeiras provenientes do sistema de controle de emissão de gases empregado na fundição do chumbo. Quais são os elementos que conferem a periculosidade? O chumbo e o cádmio. E qual o problema da periculosidade? São tóxicos. Resíduos classe 2A não inertes. São aqueles que não vão se enquadrar nem nos resíduos classe 1 perigosos e nem nos resíduos classe 2B inertes. Mas eles podem ainda ter propriedades como combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade em água. Exemplo de papéis, papelão, matéria vegetal, entre outros. Resíduos classe 2B inertes. Quaisquer resíduos amostrados de uma forma representativa, segundo a BNT-NBR 10.007, submetidos a um contato dinâmico e estático com água destilada ou deionizada, à temperatura ambiente, conforme a NBR 10.006 da BNT, e submetidos ao teste de solubilização. Se nesse extrato solúvel nenhum dos componentes solubilizados ficou em concentração maior ao padrão de potabilidade da água, que está relacionado no anexo da norma NBR 10.004, e aí ele é considerado um classe 2B inerte. A exemplo de rochas, tijolos, vidros e alguns plásticos e borrachas que não são decompostos com facilidade. Se as concentrações forem maiores a do anexo referente à solubilidade, os resíduos são classificados como classe 2A, não perigoso e não inerte. Como exemplo do anexo G da BNT-NBR 10.004 de 2004, que versa sobre os padrões para o ensaio de solubilização, para ver se o resíduo é classe 2 não perigoso não inerte ou classe 2 não perigoso inerte, 2B. Nós temos os exemplos aqui do Aldrin e Dieldrin, que o limite máximo no extrato solúvel é 3 × 10⁻⁵ mg por litro, o alumínio, que é 0,2 mg por litro, o arsênio, 0,01 mg por litro, o bário, 0,7 mg por litro, cádmio, 0,05 mg por litro e o chumbo, 0,01 mg por litro. E existem outros, esses são exemplos, Mas se o extrato solúvel ele tiver pelo menos um parâmetro
extrapolando o limite máximo no extrato em miligramas por litro, por exemplo, o bário desce 0,8 ou 0,9 miligramas por litro, mesmo que todos os outros estivessem abaixo do limite máximo no extrato, ele já seria considerado um resíduo classe 2A, não inerte. Se todos derem menor que o limite máximo no extrato solúvel em miligramas por litro, ele é um resíduo classe 2B, não perigoso e inerte. Responsabilidades dos geradores de resíduos sólidos e do poder público de acordo com o decreto 7404 de 2010. O artigo 5º fala que fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e titulares de serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos são responsáveis pelo ciclo de vida dos produtos, ou seja, todos nós que participamos em alguma fase do ciclo de vida, naquela fase que nós estamos relacionados, nós somos responsáveis sim pelo ciclo de vida desse produto, né? Sempre buscando o quê? A logística reversa e a reinserção no ciclo produtivo, né? Então, a responsabilidade compartilhada será implementada de forma individualizada e encadeada, ou seja, nós temos que agir com nossos resíduos, tomar ações de maneira a fomentar um bom transporte na logística reversa, cuidado com o meio ambiente, e que o resíduo ele possa ser reciclável, que a gente não acabe com na maneira que a gente gerenciar esse resíduo, a gente não acabe com a capacidade dele de ser reciclável, né? Então, por exemplo, misturar papel com papel higiênico, né? Então, quer dizer, senão o papel que seria reciclável acaba ficando junto com o papel higiênico, fica tudo não reciclável. Então, essa é a responsabilidade compartilhada. Todos nós pensamos no objetivo comum, que é a reinserção no ciclo produtivo e uma boa logística reversa, né? E que haja um bom sistema de coleta, um bom sistema de acondicionamento, sempre de maneira encadeada, para que a gente possa fomentar a boa ação da etapa subsequente àquela que nós estamos verificando. E responsáveis, né? Somos responsáveis por ela. Artigo 6º. Os consumidores são obrigados, sempre que estabelecido o sistema de coleta seletiva pelo Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, ou quando instituídos sistemas de logística reversa, na forma do artigo 15, a acondicionar adequadamente, foi o que a gente acabou de falar aqui, né? Acondicionar de maneira adequada para que a gente possa permitir fomentar o processo de reciclagem, reutilização ou reinserção no ciclo produtivo. E de forma diferenciada, os resíduos sólidos gerados e a disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis para coleta ou devolução. Parágrafo único do artigo 6º. A obrigação referida no caput não isenta os consumidores de observar as regras de acondicionamento, segregação e destinação final dos resíduos previstas na legislação do titular do Serviço Público de Limpeza Urbana de Manejo de Resíduos Sólidos. Fazer a coleta seletiva, por exemplo, direitinho. Artigo 7º. O poder público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela efetividade de todas as ações voltadas para assegurar a observância da Política Nacional de Resíduos Sólidos e das diretrizes e determinações estabelecidas na Lei 12.305 de 2010 e nesse decreto. Ou seja, todos nós somos responsáveis para que essa política ela funcione de maneira bem eficaz e atinja os objetivos do desenvolvimento sustentável, né, conforme foi dito em aulas anteriores. Características dos resíduos sólidos. Nós temos parâmetros físicos, químicos e características biológicas que a gente vai falar um pouquinho na aula de hoje. Parâmetros físicos, geração per capita, quanto cada um de nós gera de resíduo por dia. Composição gravimétrica, né? Qual é a composição em massa de dados materiais, como plástico, papel,
plástico mole, plástico duro, borracha, diversas categorias, né, de resíduos, e isso é dado em porcentagem. Peso específico aparente, então a gente vai ver uma relação entre a massa e o volume daquele resíduo sólido. Teor de umidade, quanto de umidade a gente tem nesse resíduo sólido. A compressividade, a característica que ele tem de ser compressível, ou seja, submetido a uma certa pressão, quanto que reduz o seu volume. A composição física do lixo é calculada através da determinação do percentual de seus componentes mais corriqueiros, metais, vidros, plástico, matéria orgânica, etc. Parâmetros químicos, potencial hidrogeniônico, ou seja, o pH. O pH a gente lembra que é menos o log da concentração de H+. Então, quanto mais ácido o ambiente, mais concentração de H+, e o pH ele é menor. Teores de elementos químicos, carbono, enxofre, nitrogênio, potássio, fósforo. Então, temos nutrientes, micronutrientes, macronutrientes presentes nesses resíduos. E as características biológicas são os micro-organismos que estão presentes nos resíduos. Inclusive, aeróbios, anaeróbios, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também nos slides posteriores. Então, sobre as características físicas. Geração per capita relaciona a quantidade diária de resíduo sólido urbano gerada e o número de habitantes de uma dada região. É muito importante para o planejamento de todo o sistema de gerenciamento de resíduos sólidos, para dimensionamento de instalações, como, por exemplo, um aterro sanitário, equipamentos, né, de coleta, por exemplo. Por quê? Você tendo, por exemplo, que é 1 quilo por habitante por dia, vamos pegar um número fácil, e você tem 300 mil habitantes numa cidade, você multiplicando 1 quilo por habitante por dia, vezes 300 mil habitantes, você vai ter 300 mil quilos por dia. Então, você já é capaz de gerenciar de forma adequada aquela localidade, qual vai ser as dimensões do aterro sanitário, né? E diversas instalações e equipamentos também relacionadas ao gerenciamento daquele resíduo. Composição gravimétrica expressa o percentual de cada componente com relação ao peso total da amostra de resíduos sólidos avaliada. E ela é com relação aos componentes mais corriqueiros, mais comuns no lixo, por exemplo, matéria orgânica. Por isso que a gente fala, o lixo, os resíduos sólidos urbanos no Brasil apresenta mais de 50% de sua composição de matéria orgânica. Porque foi feita a amostragem, né, dos resíduos sólidos urbanos no processo de quarteamento, e depois dessa amostragem foram feitos alguns ensaios, né, e para isso fez a relação em massa de um determinado material, por exemplo, a matéria orgânica, com relação à massa, o peso da amostra total, e viu que mais da metade daquele peso era de matéria orgânica. Então, a gente tem, por exemplo, esse exemplo de matéria orgânica, mas tem plástico, papel, metal, né? Peso específico aparente expressa a quantidade de água presente nos resíduos sólidos, que vai ser mensurada em percentual do peso. Então, por isso que, às vezes, no peso específico aparente, a gente não vai, pode ou não considerar a chuva. Por quê? A chuva vem a água incorporada ali no meio. Ele vai se modificar em função das estações do ano. Por quê? Com a incidência de chuva, a gente pode imaginar um teor de umidade variando entre 40% a 60%. Então, com certeza, aqueles caminhões que faziam 3 viagens, por exemplo, e podiam ir para um aterro sanitário, em 2 eles já vão estar cheios. Por quê? Porque a água vem com aquela massa, contribuindo com a massa dela também. E essa umidade vai ter influência muito grande sobre a densidade, porque vem a massa da água, e também a velocidade de decomposição biológica da massa de resíduos sólidos urbanos, assim como do poder calorífico. Por quê? O poder calorífico é a mistura do poder calorífico de diversos materiais. Quanto mais úmido, né, mais a gente tem
o poder calorífico aí prejudicado, né? Em razão dessa umidade que tem que ser eliminada antes do aproveitamento do poder calorífico dessa massa de lixo, que é a mistura de vários materiais com poder caloríficos diferente. Então, os resíduos sólidos domiciliares, a densidade aparente, mais ou menos em 200 kg para cada metro cúbico. Quando ele já está compactado, isso daí aumenta para mais ou menos 450 kg por metro cúbico. Compressividade. Ele vai expressar a redução do volume que uma massa de resíduo sólido pode suportar quando ela é compactada. Ou seja, é o grau de compactação. Então, de Almeida e Vilhena, eles dão um exemplo aqui. Submetido a uma pressão de 4 kg por centímetro quadrado, o volume dos resíduos sólidos urbanos pode ser reduzido de 1/3 a 1/4 do seu volume original. Aí, a gente não pode esquecer, quando vai fazer o cálculo de aterro, né, dos equipamentos de coleta de resíduo sólido urbano, é a tendência de se expandir depois que acaba aquela pressão, né? Quando a pressão que compacta a massa de resíduo sólido urbano, ela é retirada, então ela tem a tendência a se expandir novamente. Então, de modo similar à compressão, mas não chega a retornar o volume anterior. Esse fenômeno é chamado de impolação e deve ser respeitado nas operações de aterro com resíduo sólido. Teor de materiais combustíveis e incombustíveis. De acordo com de Almeida e Vilhena, a quantidade de materiais que se prestam à incineração de materiais inertes. Juntamente com a umidade, né, ela vai também, de modo aproximado, nos dar informações acerca das propriedades de combustibilidade desses resíduos. Características químicas, poder calorífico. Poder calorífico, característica química que representa a capacidade potencial de um material desprender determinada quantidade de calor quando é submetido à queima. O poder calorífico médio do resíduo sólido domiciliar se situa na faixa de 5.000 quilocalorias para cada quilograma. De Almeida e Vilhena, eles definem como a quantidade de calor gerada pela combustão de 1 quilo de resíduo sólido urbano. Misto, né? E não somente dos materiais facilmente combustíveis. É muito importante essa variável, esse parâmetro, quando nós estamos dimensionando, considerando instalações de incineração. pH é o potencial hidrogeniônico. Indica o teor de acidez ou alcalinidade dos resíduos sólidos. Né? Acidez quando eu tenho bastante concentração de H+, né? E essa concentração de H+, lembrando que o pH é menos o log da concentração de H+, diminui o valor do pH. Então, valores baixos de pH são ambientes mais ácidos e valores maiores mais alcalinos. Normalmente, situa-se na faixa entre pH entre 5 a 7. Características químicas. Composição química. Teores de matéria orgânica, carbono, nitrogênio, potássio, cálcio, fósforo, magnésio, ferro, zinco, cobre, manganês, sódio e enxofre. São macro e micronutrientes, assim como nós precisamos, né, dos macro e micronutrientes, a biota que está nos resíduos sólidos, e no caso da gente está falando de tratamento até aeróbio, tratamento anaeróbio, né? Essa biota e as necessidades nutricionais de micro e macronutrientes acaba sendo bem importante para a gente fazer esse controle operacional, por exemplo, de uma compostagem, que é aeróbia. Ou de uma biodigestão da fração orgânica de resíduos sólidos urbanos, que é anaeróbio. Também temos resíduo mineral total, resíduo mineral solúvel e gorduras e teor de cinzas. Quando eu avalio em conjunto com os parâmetros, relação carbono-nitrogênio, que é o próximo parâmetro que a gente vai explicar, e o pH, ele é significativo para a escolha da forma mais apropriada de tratamento, principalmente a compostagem, e também forma de disposição final. Relação carbono-nitrogênio, relação CN.
ele vai nos dar informações sobre o grau de decomposição da matéria orgânica dos resíduos sólidos em processos de tratamento de disposição final, como, por exemplo, a compostagem. A gente vai vendo essa relação carbono-nitrogênio. Começa em 30:1, deve terminar lá no 18:1, porque as bactérias, os micro-organismos, eles assimilam a quantidades em proporções diferentes o carbono e o nitrogênio. E isso daí vai dando uma relação diferente de acordo com o que vai sendo desenvolvido a decomposição, nos dá informações acerca do grau de decomposição. Em geral, situa-se entre 35:1 a 20:1. Teor de matéria orgânica. Quantidade de matéria orgânica contida no lixo. Inclui matéria orgânica não putrescível, como papel, papelão, e putrescível, verduras, alimentos, etc., de acordo com de Almeida e Vilhena. Características biológicas. Elas são representadas por agentes patogênicos e, conforme a gente falou, a população microbiana presente no resíduo sólido, né? Em conjunto com as características químicas, elas proporcionam o quê? Subsídios para a escolha do melhor método de tratamento e disposição final que seja mais apropriado àquele resíduo sólido em questão. A decomposição aeróbia, a exemplo da compostagem, ela é muito mais rápida. E ela vai, quais são os subprodutos que vão resultar? Gás carbônico, sais minerais de nitrogênio, potássio, fósforo e outros macro ou micronutrientes solúveis em água e assimiláveis com facilidade pelo sistema radicular das plantas. Por isso que a gente fala que o quê? Está sendo produzido matéria orgânica com característica física e química bem diferente do que é a original, né? E que vai formar o composto umificado, o humus, e ele é o nosso adubo natural, que vai ser bem assimilado com facilidade pela raiz das plantas, as raízes das plantas. E também alguns compostos orgânicos de mais lenta biodegradabilidade, em geral de natureza fibrosa ou coloidal. E eles são adubos, bons condicionadores do solo, por exemplo, o humus natural, essa decomposição aeróbia, ou seja, os micro-organismos precisam do oxigênio como aceptor de elétrons, eles que vão receber o oxigênio, que vai receber os elétrons que foram doados da matéria orgânica que foi oxidada. Decomposição anaeróbia, ela é mais lenta, né? Então, vai originar subprodutos em estágios intermediários de degradação. Nós vamos ver mais adiante no curso quais são as fases, as etapas da digestão anaeróbia, que a gente fala aqui só para já ter uma certa ideia, uma familiaridade com o nome, né? Então, tem a hidrólise, né? Nós temos essa fase de fermentação, né? Nós temos a acetogênese, formação de acetato, né? Nós temos a metanogênese, formação do metano, e a sulfetogênese. Então, a gente vai estudar cada uma dessas fases de modo adequado quando chegar a hora de estudarmos a digestão anaeróbia. E isso vai gerar subproduto em estágio intermediário de degradação, a exemplo de hidrogênio, de CO2, do acetato, de butirato, né? Ácidos orgânicos e a amônia, eles são nocivos e contaminantes. E gases também, vai gerar gases como o gás sulfídrico. O biogás vai ser gerado, e é uma mistura de vários gases, né? Então, vamos ter o metano, o dióxido de carbono, e também o gás sulfídrico em porções por milhão. Ele é mal cheiroso, o gás sulfídrico, e dá um efeito estético indesejado e toxicidade. Um exemplo de decomposição anaeróbia é o que ocorre predominantemente no ambiente de aterro sanitário. Por isso que a gente tem o biogás, como ele tem metano, acaba sendo aproveitado quando dá viabilidade econômica, né? Aproveitado para uso energético. E também a biodigestão da fração orgânica de resíduos sólidos urbanos, quando a gente consegue fazer a prévia separação deles. Também gera o biogás como subproduto. E o chorume, né? Tanto que a gente fala bastante do chorume aí nos aterros. Bom,
conforme a gente já falou um pouquinho nas aulas anteriores e foi falando sobre preceitos da economia circular, né? O que acontece? A gente vai priorizar a utilização de energia renovável, né? E lembrar que os materiais são finitos, né? Então, a gente vai tentar substituir os materiais, regenerar, restaurar esses materiais, né? Então, o que a gente tem? A gente tem ciclos técnicos, né? Então, a gente vai tentar reciclar, remanufaturar, reusar e distribuir, ou fazer a manutenção, prolongar a vida útil de dado material. Isso no usuário daquele material. Então, nessa ordem, primeiro tentar fazer manutenção e não jogar fora, não ser descartável as coisas. Com isso, a gente vai tentar fazer a manutenção e prolongar a vida desse resíduo, né? Quando a gente faz a manutenção, a gente preserva a vida útil para nós mesmos. Quando faz a manutenção e prolongação, e prolongamento da vida útil, né, desse resíduo, a gente vai o quê? Um provedor desse serviço, né? Quando você faz o reuso e a redistribuição, você vai para quem faz a manufatura daquele produto, quem fabrica aquele produto. Quando você tenta reciclar, você vai para partes daquele fabricante. Por quê? Porque ele pode talvez fazer o quê? Fazer numa nova peça com peças que seriam em outros tempos, aí antes da economia circular, seriam descartadas, mas ainda com um potencial de utilização. Exemplo disso é a montagem de computadores com peças de diferentes computadores, né? E aí, com isso, a gente vai tentar minimizar o descarte sistemático e as externalidades negativas, né? Bom, com relação à coleta, né, o consumidor, né, a gente vai tentar o quê? Fazer a extração, né, dos bioquímicos, a digestão anaeróbia, que nem a gente falou, e isso gera o biogás, né? Isso vai gerar o biogás pode gerar energia renovável, quer seja energia térmica ou energia elétrica, vai depender muito da viabilidade econômica do empreendimento. E com isso, eu vou tentar, na biosfera, fazer a regeneração, né? Vou tentar fomentar os ciclos biológicos, né? E com isso, a gente vai também para as partes, né, do fabricante. E o princípio é tentar otimizar o rendimento desse recurso por meio do quê? Da circulação de produtos, componentes e materiais. E a gente vai tentar usar na maior utilidade, na mais alta utilidade desse produto, otimizar mesmo, né? Em todas as vezes e nos ciclos, em todos os ciclos, técnico e biológico, né? Então, esse é o princípio 2. O princípio 1 é o quê? Preservar e aprimorar o capital natural pelo controle, porque a gente sabe que a gente tem disponibilidade finita dos materiais, né? E tentar balancear os fluxos de recursos renováveis. E o princípio 3, né? Vamos tentar melhorar a efetividade desse sistema, para tentar projetar, né, tirar, minimizar, acabar com essas externalidades negativas, né? Então, esses são os princípios da economia circular. Falando mais um pouquinho sobre esses princípios, preservar e melhorar o capital natural, controlando os estoques finitos e equilibrar os fluxos de recursos renováveis. O princípio 2, otimizar o rendimento de recursos, circulando produtos, componentes e materiais, na mais alta utilidade em todos os momentos, todas as vezes, tanto nos ciclos técnicos quanto nos ciclos biológicos.
E o princípio 3, promover a eficácia do sistema, revelando e projetando aquelas externalidades. Os resíduos eles vão ser projetados, ou seja, quando já da construção, da concepção do projeto de dado produto, que vai ser colocado no mercado, já vai ser projetado a quantidade de resíduo e como ele pode ser reaproveitado, reutilizado dentro dos princípios da economia circular. Então, a diversidade vai construir a força desse princípio. As fontes de energia renováveis vão impulsionar a economia. A gente vai pensar mais, né, nos sistemas. Os preços ou outros mecanismos de feedback devem refletir os custos reais para que essa economia circular possa ocorrer. Porque se a gente não pensa nos custos reais, ela acaba morrendo logo no começo, pela inexequibilidade. Então, a gente tem que pensar nos custos reais disso. A economia circular. Vamos falar desse primeiro, né, desse primeiro símbolo, né, dos nossos ciclos ali, que como está acima no canto direito superior desse slide. Esse símbolo significa o poder de circular por mais tempo, né, que vai se referir à maximização do número de ciclos ou o tempo de cada ciclo de produto. Por exemplo, reutilizar um produto maior número de vezes, prolongando a vida útil do produto, tanto quanto for possível a gente reutilizar esse produto, e aí com isso prolonga a vida útil desse produto. Cada ciclo prolongado vai evitar material, né, matéria-prima, energia e trabalho de criar um novo produto ou componente. Para produtos que requerem energia, a vida útil ótima deve levar em conta a melhoria do desempenho energético ao longo do tempo, ou seja, a gente também tem a energia gasta para, por exemplo, reciclagem, né? E essa energia gasta ela deve ser otimizada ao longo do tempo para que o processo de reciclagem seja fomentado cada vez mais para esse tipo de produto e todos os produtos que a gente deseja fazer economia circular. O poder do círculo interno refere-se, né, então que está até em azul mais escuro, à ideia de quanto mais apertado o círculo, mais valiosa a estratégia, quanto mais interior aquele círculo. Reparando e mantendo um produto, por exemplo, um carro, vai preservar a maior parte do seu valor. Quer dizer, se deixar, né, o carro sem manutenção, essas coisas, logo ele vira um carro sem utilidade e perde o valor. E acaba tendo que a necessidade de aquisição de um novo produto. Se isso não for mais possível, componentes individuais podem ser reutilizados ou remanufaturados. Ele vai preservar mais valor do que apenas reciclar os materiais. Os círculos internos preservam mais de um produto. Então, a gente vai ter, o que vai ter incorporado nessa preservação? A integridade do produto, a complexidade que é para a manufatura daquele produto, quando você preserva a integridade dele, você está preservando todo o trabalho, energia e matéria-prima que foi utilizada, gasta para fazer aquele dado produto, e o trabalho e energia que está incorporado naquele produto, né? Por exemplo, o exemplo de um carro. O poder do uso em cascata, né? Então tá o símbolo aqui do uso em cascata que tem na economia circular. Ele refere-se à diversificação do reuso em toda a cadeia de valor. Por exemplo, quando roupas de algodão são reutilizadas, primeiro como roupa de segunda mão, em seguida ela pode atravessar para a indústria de móveis, como preenchimento de fibra de estofados, e preenchimento de fibra pode ser posteriormente reutilizado em isolamento de lã de rocha para construção. Ou seja, sempre há um uso que seja bem útil para aquele material, inclusive aquele que já foi reusado, né? Substituindo o influxo de materiais virgens na economia em cada um desses casos aí de uso que a gente acabou de mencionar. Além da seleção de materiais, outras áreas importantes para o projeto circular economicamente bem-sucedido são
Fazer componentes padronizados, produtos projetados, porque senão um produto não cabe no outro porque é de outro ano e eu não posso fazer a substituição por um produto que seria ótimo ainda de uma parte desse produto, né? Eu acabo inviabilizando a substituição. E isso daí acaba fazendo com que os bens sejam descartados antes do término da vida útil, né? Projeto para facilitar separação ou reutilização de produtos no final da vida útil. Então, o fabricante já pensar em como que vai ser descartado aquele bem ou material ao final, quando se findar a vida útil desse produto ou material. E critérios de projeto para fabricação que levem em conta possíveis aplicações úteis de subprodutos e resíduos. Então, isso daí é muito interessante, sobretudo quando a gente fala até em banco de resíduos, né? Mas também podemos falar em resíduos pós-consumo. E isso deve estar, inclusive, embasado em modelos de negócios de economia circular que também devem ser levados em conta na hora de projetar os produtos. Finalmente, mecanismos de feedback devem ser desenvolvidos entre os projetos e as atividades de fim de uso. O resíduo ele vai ser projetado. O resíduo na economia circular ele não existe, ele é projetado, ele já é pensado desde o projeto, do início, da concepção daquele bem ou serviço ou material. Materiais biológicos não são tóxicos e podem ser facilmente retornados ao solo por compostagem ou digestão anaeróbia. Então, na hora que a gente fala do ciclo biológico, é isso que a gente pensa. Materiais técnicos, quando a gente fala do ciclo técnico, que nem polímeros, ligas e outros materiais feitos pelo homem, eles são projetados de tal maneira para serem recuperados e atualizados. Dessa forma, nós vamos minimizar a entrada de energia necessária e maximizar a retenção do valor, porque cada ciclo ele preservava o valor, né? A gente acabou de ver em slides anteriores, em termos tanto de economia quanto de recursos. O poder dos insumos puros, né? Então a gente tem o símbolo aqui para falar da importância do poder dos insumos puros. Esse poder reside do fato de que os fluxos de material não contaminado aumentam a eficiência de coleta e redistribuição. Foi o caso que a gente deu do exemplo do papel misturado com papel higiênico. Se eu não misturar esses dois tipos de papel, né, eu não vou contaminar e com isso vai aumentar a eficiência de coleta e redistribuição, mantendo qualidade, particularmente de materiais técnicos, que, por sua vez, se eu mantenho a qualidade e não contamino o material, ele é mais facilmente reciclável e vou aumentar a longevidade. E com isso vai aumentar a produtividade, né, a vida útil desse material. Essas são as referências bibliográficas da aula de hoje. Agradeço muito pela atenção dispensada à aula. Muito obrigada.